Você sabe como funciona a regra do pedágio 50% da aposentadoria? Hoje eu vou contar para você como que funciona se aposentar sem uma idade mínima. A regra do pedágio 50% é uma das regras que ainda permitem as pessoas se aposentarem independentemente da idade que elas tenham na data de se aposentar. Eu sou Murilo Nascimento, advogado previdenciarista, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre a regra do pedágio 50%. A regra do pedágio 50% nada mais é de que uma regra de transição. Regras de transição, elas são formas mais abrandadas, ou seja, formas mais rápidas de como que você pode fazer para se aposentar. Elas existem para possibilitar que pessoas que já estavam quase se aposentando, elas não sejam prejudicadas totalmente pela modificação da lei. A reforma da Previdência, ela inovou trazendo alguns requisitos e dentre eles, o principal foi criar uma idade mínima para as pessoas se aposentar. O homem, por exemplo, não mudou a idade, mas aos 65 anos é a idade para ele se aposentar. A mulher, por exemplo, aumentou a idade de 60 para 62 anos de idade, por exemplo. Isso passou a ser uma exigência para as pessoas terem direito a uma aposentadoria. No entanto, antes da reforma, independentemente da idade, as pessoas poderiam ter direito a uma aposentadoria por tempo de contribuição. Ou seja, o homem preenchia 35 anos de idade, independentemente de quantos anos ele tinha, ele poderia se aposentar. De igual forma, a mulher, com 30 anos de tempo de contribuição, ela poderia ir lá no INSS, pedir a sua aposentadoria e se aposentar. Com a reforma da Previdência, passou-se a exigir a idade mínima, ou seja, é preciso que você também tenha uma certa idade para você poder conseguir ter acesso a um tipo de aposentadoria do INSS. Só que a regra de transição, por exemplo, a regra do pedágio 50%, ela não exige idade mínima. Então, é possível você se aposentar independentemente da idade que você tem. E isso é uma coisa muito boa se você preencher os requisitos que eu vou falar aqui na sequência. Uma primeira pergunta que você pode fazer aí é: Murilo, eu sei que essa regra de transição aí, ela estava muito falada lá quando a reforma ela entrou em vigência, ou seja, lá em 2019. Mas agora, em 2025, ainda é possível se aposentar com a regra do pedágio 50%? Pois é possível sim. Vamos antes entender sobre a regra do pedágio 50%, ou seja, os seus requisitos que você precisaria cumprir para depois a gente falar sobre essa possibilidade, se ainda é possível ou não. Primeira coisa que você tem que saber: a regra do pedágio 50% é para pessoas que faltavam 2 anos para se aposentar. Lembra da exigência? O homem precisava de 35 anos de tempo de contribuição, nenhuma exigência quanto à idade. A mulher precisava de 30, nenhuma exigência de idade. O ideal para ter direito à regra do pedágio 50% é que em 2019 a mulher, por exemplo, ela tivesse 28 anos de tempo de contribuição. No caso do homem, 33 anos de contribuição. Pois é. E aí o que eles precisam fazer para ter direito a essa regra do pedágio 50%? É preciso completar aquele tempo mínimo, ou seja, a mulher precisaria completar 30 anos de tempo de contribuição, e como ela faltava 2 anos para fechar os 30 na data da reforma, ou seja, lá em 13 de novembro de 2019, a data em que a reforma da Previdência entra em vigor, ela vai precisar 50% a mais do tempo que faltava lá em 2019. Lembra que no exemplo, faltavam 2 anos. Ela vai precisar de mais 1 ano. Então ela fecha 30 mais 1 ano e com 31 anos de tempo de contribuição, independentemente da idade, ela consegue se aposentar. Vamos fazer essa mesma lógica para o caso do homem. Em 2019, ele tinha 33 anos de tempo de contribuição, nenhuma exigência quanto à idade mínima. Ele precisará completar 35 mais 1 ano que faltava para ele poder se aposentar. Logo, com 36 anos de tempo de contribuição, ele conseguiria ter acesso. Murilo, é bem verdade que de 2019 para 2025 passou-se muito tempo. É provável que a maioria das pessoas elas já estejam aposentadas hoje. Faltavam 2 anos de tempo de contribuição. E será que isso ainda tem sentido? Eu vou te falar agora.
E sim, tem sentido. Um dos motivos mais comuns é, por exemplo, pessoas que deixaram o tempo passar um pouco mais para poder melhorar o fator previdenciário. Fator previdenciário, o que é isso? O fator previdenciário, ele é um redutor no valor da aposentadoria. O fator previdenciário, ele existe para diminuir normalmente o valor da aposentadoria. Murilo. E o que isso significa necessariamente? Ele leva em consideração a sua expectativa de vida e a sua idade no momento da aposentadoria. O fator previdenciário ele já existia antes da reforma, não é uma criação da reforma. Já existia na aposentadoria por tempo de contribuição obrigatoriamente. Era uma forma de desestimular que as pessoas se aposentassem muito cedo. Imagina, por exemplo, um homem que começou a trabalhar com 20 anos, ele fechando 35 mais 20, 55. 55 anos de idade, ele conseguiria se aposentar. Quando ele pedisse essa aposentadoria por tempo de contribuição, teria a incidência do fator previdenciário, diminuindo o valor que ele sairia recebendo de valor de aposentadoria. E esse fator também é aplicado obrigatoriamente nessa regra de transição do pedágio 50%. O bom é que você consegue se aposentar bem mais cedo. No entanto, haveria um redutor no valor da aposentadoria. Murilo, na data da reforma, eu não tinha 28 anos de tempo de contribuição, no caso da mulher, e eu não tinha 33 anos de tempo de contribuição, no caso do homem. Eu vou ter direito a essa regra? Pode ser que você talvez tinha esse tempo e você não sabe. Murilo, como assim? Uma possibilidade. Tempo de trabalho rural. É possível que você seja uma pessoa que trabalhou no campo e nem sabia que o tempo de trabalho rural até 1991 ele conta como tempo de contribuição, mesmo sem você ter contribuído para o INSS. Pois é, sem ter pagado nada, você pode ter mais contribuição que você não sabe que você tinha. Outra possibilidade, é possível que algum dos seus vínculos sejam vínculos especiais. Ou seja, você pode ter trabalhado como mergulhador, enfermeira, mecânico, profissões que te garantiriam aposentadorias mais cedo, ou a conversão desse tempo de trabalho especial em comum, aonde você ganha um adicional de tempo. No caso do homem, por exemplo, a cada 10 anos trabalhado em condições insalubres ou perigosas, ele consegue ter mais 40% desse tempo. A cada 10 anos, mais 4 anos ele ganha. Ou seja, ele fica com 14 anos no total. Em resumo, é possível que você possa ter mais tempo de contribuição que você acredita que você tem. E como que você faz para saber isso? Um planejamento de aposentadoria. Planejar-se para a aposentadoria. Analisar toda a sua vida previdenciária. Todos os seus vínculos de contribuição. Calcular esses cenários é uma possibilidade clara aonde você consegue identificar o seu real tempo de contribuição e ainda ter acesso, por exemplo, a uma aposentadoria dessa, que é muito boa por não exigir idade mínima, ou seja, ela é boa para pessoas que estão na faixa ali dos seus 50 anos, entre os 50 e 60. Murilo, eu tenho certeza que o meu tempo de contribuição ele não é esse. Eu não tenho trabalho rural, eu não trabalhei em condições especiais, então meu tempo é esse mesmo e não bate com esse exemplo. O seu caso certamente vai se aplicar a uma das outras regras de transição que também existe e eu vou deixar para um próximo vídeo aqui no nosso canal. Eu sou Murilo Nascimento, advogado previdenciarista. Se você gostou desse vídeo, já deixa aqui o seu like, comenta, compartilha com quem precisa saber disso e não se esqueça, ative o sininho, comece também a seguir a gente para você poder ficar ligado quando a gente fizer um post de um próximo vídeo sobre as regras de transição da aposentadoria no INSS. Tchau!